Olá, Santa Catarina, no ar o programa Ideias com Alto Valor. Eu me chamo Cris Cassiano e hoje nós vamos estar aqui com Karina Medeiros, CEO da empresa Estilo Casa Design e Arquitetura, e também vamos estar aqui com o terapeuta Cleiton Biasotto. Ele vai vir nos contar sobre as terapias e as importâncias que as terapias têm nos dias de hoje. Terapia é uma questão de saúde. E hoje ainda vocês vão conferir a estreia do quadro Dicas da Corretora. Eu, Cristiane Cassiano, vou estar aqui todos os sábados com vocês, trazendo informações, curiosidades e tudo que vocês querem saber sobre esse mercado alto padrão do nosso litoral. Vamos conferir! Dicas da Corretora. E hoje, como corretora especialista no mercado imobiliário de alto padrão, eu vou contar para vocês as dicas mais valiosas desse mercado imobiliário do nosso litoral de Santa Catarina. Preparem-se para descobrir um mundo de informações. E eu vou começar contando para vocês a importância de se ter um corretor especializado e de sua confiança. Eu, como corretor especialista do ramo, digo que essa escolha é fundamental para o sucesso dos seus negócios. O corretor de confiança, ele pode ser um guia particular na busca dos melhores negócios, tanto de compra quanto de venda. Ele vai estar focado a trazer os melhores negócios para vocês. Busque saber informações, indicações, orientações sobre este profissional, o quanto ele é focado em solucionar os seus problemas. Afinal, você merece o melhor, e esse foi um dos maiores motivos que me trouxe a este programa, trazer todas essas dicas, informações e o meu conhecimento para vocês. E aproveitando esse momento, eu quero deixar 4 dicas para vocês fazerem os melhores investimentos no litoral de Santa Catarina. Localização privilegiada. As cidades com maior valorização do país são todas próximas: Itapema, Balneário Camboriú, Porto Belo, Bombinhas, Florianópolis. Infraestrutura e crescimento. Projetos em desenvolvimento e projetos são iguais à valorização. Belezas naturais. Nós temos as praias mais belas do país esperando por você. Potencial turístico. Todos os anos nós temos o maior número de pessoas nos visitando nossos pontos turísticos. Então, estas são 4 dicas fundamentais que você pode analisar na escolha de um imóvel aqui no nosso litoral. Esse conteúdo foi útil para você? Nos acompanhe todos os sábados na Band Santa Catarina e também nas nossas redes sociais. Mande suas dúvidas, suas sugestões com o Dicas da Corretora. Nós vamos para o intervalo e voltamos em instantes para falar sobre arquitetura. Se você deseja investir em imóveis, conheça a Santana Construtora, uma empresa sólida e com empreendimentos de alto padrão aqui em Itapema, Santa Catarina. Gente, Itapema é uma das cidades que mais obtém valorização imobiliária no Brasil, e seu mercado imobiliário atrai investidores nacionais e de outras partes do mundo. Olha, na Santana Construtora você tem oportunidade de investimento em imóvel na planta e financiamento direto com a construtora. Santana Construtora, compromisso com qualidade. E agora estamos aqui com a Karina Medeiros, CEO da Estilo Casa, e arquitetura e design de interiores. E a Karina hoje vai falar para nós sobre as novidades nesse mercado, que particularmente nós somos apaixonados aqui no programa. Seja bem-vinda, Karina. Cris, obrigada. Eu que agradeço a oportunidade. Eu acho que o tema é super válido. Eu acho que a gente tem bastante informação aí para trocar hoje. Que legal. Então conta para nós, Karina, quais são as novidades hoje que você quer dar um ênfase, que você acha mais importante estar contando para o pessoal? Então, hoje o mercado está muito voltado para o orgânico, né? São móveis mais arredondados, aquele formato mais estiloso. Então,
Enfim, e a questão também da sustentabilidade. Eu acho que a gente tem que pensar também no uso consciente dos materiais naturais, as lastras em formatos grandes, as cores mais naturais, a luz natural. Então, isso tudo que envolve realmente um meio mais sustentável, mais natural, é a pegada da tendência hoje. A tendência hoje que eu vejo, né, que eu estou acompanhando, inclusive acompanho e adoro seus projetos, o pessoal está colocando cada vez mais, integrando natureza com os projetos, né? Exatamente, o paisagismo não pode deixar de ter, né? A questão de colocar a plantinha, aqui a gente está vendo esse ambiente todo ambientado, então realmente a gente tem as plantas, o verde ele faz parte do nosso dia a dia, deixa mais humanizado, eu acho que tem tudo a ver, sim. E eu acredito que era algo que o pessoal, eles devem estar pedindo muito, porque faltava isso nos projetos, né? Exato. Faltava essa vida, essa natureza integrada, né? Tanto em apartamento quanto em casas, né? Sim, o conforto, a experiência dos materiais diferenciados, isso tudo fez com que realmente trouxesse esse aconchego, esse bem-estar, né? O acolher bem, né? Então eu acho que é mais ou menos isso. Legal. E conta pra gente, qual é o papel do arquiteto num projeto? Já começa pelo projeto? Boa pergunta, Cris. Tem vários setores aí, né? Então, após o projeto, a gente ainda tem a questão da cronograma de obra, definições de materiais, a compra dos materiais, e isso também, ele não está só direcionado a gente, né? Está direcionado também junto com o cliente, com o profissional que vai executar esse trabalho. Então tem que ter um alinhamento legal antes de a gente propriamente sair executando, né? E aí o que entra realmente o arquiteto nesse momento, né? Ele entra com a parte técnica de estar conferindo o projeto em obra, ver realmente se aquela medida está correta, se tecnicamente eles estão aptos para resolver uma questão técnica, de uma dúvida, de um problema que pode surgir no momento da execução. Então, a gente tem realmente um envolvimento desde o começo lá do projeto, até a entrega, né, da chave da casa, da cobertura, do apartamento que seja, um envolvimento total em todas as etapas aí. Legal. E quanto aos estilos, Karina, cores, materiais, isso também é uma tarefa para o arquiteto? Sim, com certeza. Então, assim, a experiência do que a gente vai trazer, da harmonia, né, dos materiais, juntamente com o estilo do cliente, é realmente entender o que ele gosta, como é que é o perfil dele, qual é a experiência que ele quer buscar para ele. Realmente o perfil até do próprio estilo, mas se ele é mais clássico, se ele é mais moderno, minimalista. E aí a gente realmente faz um ambiente de acordo com o cliente. É bem personalizado, é único, é uma experiência que cada um vai ter diferente, né? Falando nisso, até era uma outra pergunta que eu gostaria de estar te fazendo, quanto aos estilos, misturar estilos. O estilo permanece um padrão ou a gente pode estar misturando os estilos? É muito bacana, realmente a gente está lá com um ambiente super minimalista e aí trazer lá uma obra de arte mais colorida para aquele pontual, né, naquele único ambiente, ou a gente realmente está com um ambiente mais retrô e a gente colocar algo diferenciado junto. Então, acho que está super válido realmente a gente estar... Mas isso realmente vai de cada profissional e conhecer bem o cliente para ser mais assertivo, né? Karine, conta para nós e para o pessoal de casa o que é fundamental para o sucesso de um projeto. Bom, a gente envolve vários quesitos, é uma vertente muito bacana, tá, inclusive, porque a gente está num mercado hoje, vivendo, né, um momento onde a gente tem um Life Mont Blanc, que é realmente uma obesidade de informação. E aí entra realmente, não era só a gente estar se formando e agora não, vamos partir e fazer isso. Não, a gente tem que estar buscando constantemente informação, se atualizando para trazer o diferencial, o que está realmente criando uma experiência única para aquele cliente, não só mais um Ctrl+V, Ctrl+C, né, que todo mundo fala, de estar ali copiando. E também a excelência, eu acho que vem muito da percepção, do feeling, né, de a gente conseguir identificar bem, ser mais assertivos em todos os quesitos que o cliente está nos solicitando. Exato. A funcionalidade que eu acho fundamental para o bem-estar daquela família, daquele ambiente, o aconchego. Eu acho que tudo isso envolve um case de sucesso aí de todos os projetos. E deixar a identidade, né, do cliente, das pessoas nesses projetos, né, para que as pessoas se identifiquem com esses projetos. Claro, que daí no final a gente tem que fazer realmente sempre um projeto pensando na pessoa que vai viver ali, né? Não no nosso bem-estar, mas sim, lógico, o profissional está ali
para trazer o mais bonito, a melhor tendência e conectar a pessoa àquele ambiente. Porém, se a gente também não levar em consideração o que o cliente quer e que ele se sinta bem, e como que é realmente o jeito dele, a essência da pessoa, então a gente não tem um sucesso bom em nenhum projeto, né? Enfim. Karina, vamos dar umas dicas também para nós e para o pessoal de casa sobre tendências, cores, luxo, sofisticação. Ótimo, Cris. Olha só. Hoje, né, aqui, por exemplo, né, a gente está nessa sala. Vamos falar um pouquinho desses ambientes, por exemplo. A gente tem a textura do tapete, que a gente está com uma linha um pouco mais minimalista, simples. A gente já tem aqui o detalhe do couro. E a gente tem uma área um pouco mais industrial, né? Um ambiente totalmente industrial aqui nessa parte. Mas a gente tem um luxo totalmente clássico. Então, nada interfere de a gente usar uma peça totalmente clássica junto com industrial ou material de linho, madeira natural. Tá colocando uma madeira, a exato. Madeira fica muito bonito também. Então, Aí que é a questão que a gente comentou da mistura exato. de tendências, né? Aí onde deixa mais acolhedor, mais aconchegante. Então não precisa ser aquilo tudo muito igual, porém a gente mistura os materiais e é onde traz essa experiência agradável de estar num ambiente super aconchegante e acolhedor. E Karina, e falando em luxo, sofisticação, tem um padrão de espaço que nós podemos estar aplicando esse estilo somente em espaços alto padrão, somente em espaços grandes? Você pode contar um pouco pra gente? Então, Cris, é um tema muito a ser explorado, né? O luxo, para cada um, é de uma forma diferente, né? O luxo hoje, por exemplo, se a gente colocar lá, escrever Google, né? Vai aparecer barcos, viagens, vinhos, enfim, relacionado a alguma coisa para ostentação, né? Para mim, o luxo ele está relacionado realmente a algo único, né? Eu acho que ao personalizar para aquele cliente, pode ser um ambiente pequeno, não precisa ser um ambiente de 1.000 metros quadrados, a gente pode trabalhar um apartamento de 100 metros quadrados e a gente trazer esse luxo para dentro. Talvez o luxo para alguns pode ser a ostentação não atingível, né? Não alcançável. Então, eu acho que é um tema legal até de a gente botar isso em pauta, pelo fato de realmente entender mesmo a profundidade de atender o cliente num conforto, né? Numa essência dele, num conceito bacana, trazendo luxo para ele mesmo. Com certeza, isso com certeza é uma curiosidade, né, minha, né, e das pessoas, né, quanto a esses projetos, né, se podem ser aplicados em espaços menores, né? Isso, exato, e a gente pode trazer esse mesmo tipo de acabamento, peças exclusivas, peças raras, independente do tamanho, a gente consegue alcançar o luxo para vários tipos de clientes, isso independente do imóvel, né? E acho que é bacana mesmo a gente atingir isso. Muito legal, Karina. Muito obrigada, tá, por você trazer todas essas informações, essas dicas pra gente, tá? Eu já deixo aqui o convite para você retornar mais vezes, né, para você trazer esses temas, mostrar mais detalhadamente sobre os seus projetos que eu acompanho. Inclusive é um assunto que a gente gosta muito de estar debatendo aqui no programa, tá? Ótimo, Cris, perfeito. Eu vou ficar muito grata por isso. Eu acho que é super válido a gente sempre estar dando dicas e atualizando e deixando o acesso mais curto para o cliente entender realmente que é fácil o acesso a ter um arquiteto, a um designer de interiores, enfim. Muito obrigada, Karina. Até logo. Obrigada. E no próximo quadro, nós ficamos com Felipe Zimmermann no nosso Business Cast. Não saia daí. Até já. Tudo que um sonho precisa para ser concretizado é alguém que acredite que ele possa ser realizado. É por isso que somos a Santana Construtora. Nascemos em 2003 com o propósito da realização de morar na praia. Escolhemos esse paraíso chamado Itapema, um lugar rodeado de belezas naturais e praias encantadoras. Andamos de mãos dadas com o desenvolvimento e prosperidade desse lugar tão especial. Hoje, são 2 décadas de solidez, evolução e comprometimento. Nos tornamos uma empresa referência de alto padrão no litoral catarinense. Construímos inovações que buscam qualidade de vida, arquitetura e o lazer.
com nossos clientes criamos relacionamentos sólidos. Uma empresa que tem compromisso com você. Santana Construtora. Compromisso com a qualidade. Olá pessoal, retornamos agora. Estamos aqui com o terapeuta Biasotto, especialista em psicanálise e constelação familiar. Cleiton, seja bem-vindo. Obrigado, prazer estar aqui. Então, Cleiton, vamos falar um pouquinho para o pessoal aí das tuas especialidades, quem é o Cleiton, né? Aonde ele está atuando hoje. Como que é? Conta um pouquinho da tua história aí para o pessoal de casa que está aí nos assistindo. Perfeito, então. Hoje eu atuo como terapeuta em Balneário Camboriú, mas eu atendo também pessoas online em vários lugares do país e também fora dele. Fora dele também. Fora, tem alguns pacientes em outros países, alguns brasileiros. Opa, top. E eu sou formado em filosofia, psicanálise e hoje eu tenho uma especialização também com a constelação sistêmica familiar, que é uma coisa que a gente vem trabalhando e tem sido bem interessante. Perfeito, eu tenho ouvido falar muito de constelação familiar, como eu falei ali em off. É um assunto que, acredito eu, está no hype, como a gente usa a palavra na internet, né? Porque eu nem, às vezes, eu nem estou fazendo a busca sobre isso e está aparecendo a todo momento para mim, né? Então, até é uma coisa que eu já deveria ter buscado e ainda não busquei, mas agora a gente vai ter um espaço aí para poder bater esse papo e entender melhor, né? E o pessoal de casa também, né? Poder entender um pouco melhor do trabalho, né, do Biasotto e entender um pouco como que funciona, né, a terapia e no que ela está ajudando hoje as pessoas. Me diga uma coisa assim, Biasotto, o pessoal está buscando muita terapia hoje? É importante a gente conceituar um pouco melhor o que é a terapia, né? Até um tempo atrás, a terapia ela era entendida como algo que vinha para alguém que está com problema, alguém que está ficando louco, né? A terapia é para alguém que está muito mal. Então, a terapia, por muito tempo, ela foi usada como uma ferramenta para alguém que estivesse numa condição mental extrema, né? Entretanto, hoje a terapia ela é uma abordagem que ela tem uma funcionalidade de autoconhecimento, de desenvolvimento, de entendimento. Então, o ajuste fino que a terapia pode fazer com uma pessoa é algo que vai facilitar muito o desenvolvimento dela, o trabalho, o relacionamento. O dia a dia em geral. O dia a dia. Né? Então a terapia, quando a gente consegue ressignificar a ideia de terapia, e isso está acontecendo muito hoje, isso tem feito com que muitas pessoas tenham buscado a terapia, né? Quando você entende o quanto a terapia ela cria um atalho para que você chegue até os seus objetivos, ou até para que você reveja os seus objetivos, a terapia te economiza muito tempo, muito dinheiro e muita dor de cabeça. É normal as pessoas em tratamento, estão com um problema e tal, começaram a fazer lá uma terapia com você. E nesse decorrer elas... beleza, já estou bem, abandonar? É normal isso? É normal e na verdade todo mundo que procura terapia geralmente procura com alguma demanda, né? Eu estou com alguma questão na minha vida que está um pouco desequilibrada. Então é muito comum as pessoas em fases mais críticas intensificarem um pouco o processo terapêutico e após atingido aquela proposta inicial da terapia, elas acabam depois dando um espaçamento das sessões ou até dando algumas paradas. É normal, né? O que é sempre um risco é a pessoa ser resistente à terapia. Por exemplo, ela está com um problema, ela sabe que precisa olhar para aquilo, mas vai deixar para o mês que vem, eu vou esperar resolver tal situação, ou até alguns cúmulos que eu já ouvi, quando as coisas melhorarem um pouco eu vou fazer terapia, o que daí não faz nenhum sentido. Sendo que é o contrário, né? O certo é ser o contrário, né? Buscar a terapia para após resolver os outros problemas. Como eu digo assim, ajustar o seu ambiente para depois poder resolver as outras coisas. Sim, sim. E a demanda hoje para a terapia, ela é uma demanda muito grande, porque a forma com que a sociedade contemporânea se configura hoje, ela é um colapso global, né? A forma de vida, a busca por dinheiro, o consumo,
as relações mais líquidas, a rede social, o status. Então, existe uma série de fatores que estimulam nas pessoas alguns complexos, algumas crises, né? Então a gente hoje fala em ansiedade. Ansiedade é um termo que já está no nosso vocabulário cotidianamente. Todo dia. Todo dia. E isso, como eu disse, acontece muito hoje em dia, porque o que seria um fator de risco, vamos pensar há 100 anos atrás? Eu não ter comida para comer, exato, ou estourou uma guerra e eu estou correndo risco de vida, ou uma doença. Esses eram fatores que ativavam a ansiedade em sociedades anteriores. Hoje em dia, nós temos muitos gatilhos que podem proporcionar ansiedade. As pessoas estão preocupadas se a foto ficou bonita, o que estão pensando de mim, será que eu tô gordo, será que eu tô magro, será que eu tô calvo, será que eu tô rico, será que eu não tô, será que eu tô agradando? Então, essa preocupação com a autoimagem, com o status do como eu sou. E como evitar esse tipo de ansiedade, esse tipo de comparação? Como evitar? Porque às vezes é uma coisa que ela é involuntária, né? A ansiedade, ela surge, né? Quem fala que é uma pessoa que é ansiosa, ela surge do nada. Eu acredito até também, a gente vai entrar nessa pauta aqui, que é pós-pandemia, a minha ansiedade, ela sempre foi ansioso, né? Tenho TDAH, tomo medicação. Então, mas pós-Covid, eu senti fisicamente, né, a minha ansiedade aumentar. Eu nunca havia tido crises de ansiedade. Então, na época que nós estávamos reclusos, eu tive uma crise que eu achei literalmente que eu ia morrer, sabe? Eu saí de dentro de casa correndo que nem um maluco, de verdade, assim, tipo, sabe? Fui na beira da praia e saí correndo, sabe? Para poder me sentir melhor, sabe? E com o passar do tempo e tal, as coisas eu percebi que esse assunto foi se tornando meio, tipo, normal entre as pessoas. Todo mundo sentindo as mesmas coisas, né? Todo mundo não, mas eu digo muitas pessoas, sabe? Nós estávamos em uma roda de amigos, acho que foi uns 15 dias, estávamos em 6 pessoas. As 6 pessoas relatando as mesmas coisas, sabe? Tipo, e sempre pós-pandemia. Você, como terapeuta, no seu consultório, mudou muito o teu cenário? Tu teve mais pessoas procurando o teu trabalho pós-pandemia? Como que ficou isso? Então, Felipe, eu costumo sempre dizer que a pandemia, ela não trouxe propriamente dito a ansiedade ou esses conflitos. Eu gosto sempre de dizer que a pandemia, ela evidenciou algo que já existia na sociedade, mas que as pessoas não observavam. Então, o que aconteceu? Aconteceu que a pandemia, ela fez as pessoas colocarem a vida em análise. Perfeito. Então, assim, empreendedores tiveram que repensar suas empresas, pais tiveram que repensar os filhos, maridos tiveram que repensar esposas, empreendedores tiveram que repensar investimentos, a gente teve que repensar estudo, muitas pessoas se colocaram em avaliação. Perfeito. Coisa que antes a gente veio muito num piloto automático, né? A sociedade, a humanidade, a civilização vem passando por um direcionamento existencial muito complexo, desde a Revolução Industrial, as revoluções tecnológicas, essa revolução da internet. Isso levou as pessoas numa aceleração, e a vida só foi fluindo, só foi indo. Para que lado, para que direção, a que custo, que consequências, ninguém nunca pensou isso, a vida só foi. Nós tivemos aí, na pandemia, algumas empresas, né, falando de tecnologia ali, que se obrigaram. Eu gosto muito do Flávio Augusto, e ele se obrigou, né? Ele, como a maioria, né, dos empresários, quem não se atualizou acabou ficando para trás, né? Então, a pandemia, ela teve um ponto positivo na vida de várias pessoas, né? Eu sei, né? Não estou aqui dizendo que a pandemia foi boa, longe disso, mas que algumas pessoas acabaram tendo
levando a pandemia como um certo empurrão, né? Que querendo ou não foi o que aconteceu, porque tecnologicamente falando, antes da pandemia o que nós tínhamos? Instagram, LinkedIn, Twitter, tudo assim meio que mais ou menos, né? E pós-pandemia as redes sociais tiveram assim uma revolução, né? iFood, e-books, livros digitais, tudo. Então a internet acabou assim se revolucionando através da pandemia, né? Logo a gente entra no assunto redes sociais. É linkado a pandemia com aumento de ansiedade através das redes sociais. Tipo, o pessoal foi muito para as redes sociais após pós-pandemia. E isso acabou gerando comparação, aquela vida perfeita que a gente vê nas redes sociais, que às vezes não, na maioria das vezes a gente sabe que não é aquilo, né? Mas a pessoa que está do outro lado assistindo acaba achando, por que a minha vida não é legal que nem aquela? Né? Por que eu não sou isso? Por que eu não sou aquilo? Eu acredito que isso tenha levado várias pessoas a procurar a terapia ou não. A pandemia ela teve muitos efeitos bons e ruins, né? E essa crescente da rede social, ela ao mesmo tempo que abriu muitas portas para muitas pessoas, ela também adoeceu muitas pessoas. Por quê? Porque a rede social, ela estimula muito o narcisismo das pessoas, né? As pessoas, elas querem, de certa forma, estimular aquilo que elas acreditam que são ou que deveriam ser, e não necessariamente isso seja saudável. O fato é que na rede social nós não temos verdades, né? A rede social, ela não mostra o que as pessoas são. Ela não mostra o que a vida de uma pessoa é, da mesma forma que se eu olhar para uma foto de alguém, aquilo não é a pessoa. Não é a vida real. Nunca é. E como hoje o critério, muitas vezes, de avaliação de vida é a rede social, as pessoas têm se preocupado muito mais, elas têm se comprometido muito mais em trabalhar aquilo que elas querem que as pessoas vejam do que elas são, perfeito, do que o que elas realmente são para elas. E essa inversão de valores aqui, ela é muito perigosa. Porque se eu coloco a minha energia naquilo que eu quero que as pessoas pensem que eu sou, eu vou conseguir. Claro. Só que eu não vou estar colocando energia no que eu realmente sou. Exato. E a verdade é que todos os dias, quando você chega em casa e fecha a porta, você vai ter que se relacionar com o que você é, não com o que você mostrou para as pessoas. Entendi. E é ali que as pessoas adoecem. Então nós temos uma faca de dois gumes, na verdade. Por quê? Porque além dela não ter aquela vida que ela está aparentando ser, e ela está se prejudicando, e ao mesmo tempo ela está fazendo mal para as pessoas que estão do outro lado. Porque ela está mostrando uma coisa que ela não é, e aquela pessoa que não é aquilo pensa, por que eu não sou aquilo? Correto? Exato, porque o ser humano, ele é um ser que vive em sociedade. As pessoas, elas vivem em grupo, né? Os humanos vivem em grupo, nós vivemos em grupo. E quando eu vivo em grupo, eu preciso pertencer a um grupo, né? Se eu começo a me diferenciar do grupo ao qual eu pertenço, eu começo a me sentir excluído. Então, para mim me sentir seguro, inclusive para que eu não me sinta ansioso, como a gente já vem falando, eu preciso tentar ser o mais próximo do grupo possível para sentir pertencimento. E aí, como é que eu consigo pertencer a um grupo aonde todos estão ostentando algum tipo de felicidade, algum tipo de glamour, algum tipo de ostentação? Eu preciso também ostentar. Fazer a mesma coisa. Aonde todo mundo está usando uma determinada roupa, andando com um determinado carro, eu preciso também fazer isso para sentir que eu pertenço. E aí, nesse sentido, eu acabo muitas vezes me sentindo mal quando eu não dou conta. O que acontece? Eu preciso forjar uma realidade. Perfeito. Pessoal, infelizmente, o nosso tempo acabou aqui na televisão. Vamos ficar para a semana que vem aí com ideias com alto valor. Vamos continuar nas redes sociais com o Biasotto, nosso terapeuta. Ok, pessoal? Vamos lá. Tchau, tchau.